Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu no ano de 2005 e envolve um serial killer, e tudo nesse caso é muito horrível, é muito perturbador, ainda mais porque uma de suas vítimas tinha apenas 8 anos de idade. Se você gosta de casos que envolvam serial killers ou um caso criminal, também um desaparecimento, algo desse tipo, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Já deixa o like que isso ajuda muito. Também ativa o sininho que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Shasta Greene ou o assassinato da família Greene. Shasta Greene, de 8 anos, morava com a sua mãe Brenda Greene, de 40 anos, e com o namorado de sua mãe, Mark Mackenzie, de 37, e também com seus 2 irmãos mais velhos, chamado Slay, de 13 anos, e Dylan, de 9. A família morava próxima à cidade de Coulter Lane, em Idaho, nos Estados Unidos. A menina tinha uma vida normal junto com a sua família e no dia 15 de maio de 2005 parecia ser mais um dia normal e ninguém imaginava o que estava por vir. No dia 15 de maio, a família se reuniu com alguns amigos, fizeram um churrasco, foi um dia muito divertido, principalmente para as crianças da família. Estava tudo ok, tudo muito bem. Chegou a parte da noite, a família se ajeitou para dormir, só que o que eles não sabiam é que um serial killer chamado Joseph Duncan, ele estava observando a família já há alguns dias. Esse serial killer, ele era um pedófilo, então ele estava de olho nas crianças da família, principalmente os 2 mais jovens. Logo que o sol nasceu no dia 16 de maio, o Joseph viu que aquele seria o melhor momento para atacar a família, então, segurando um machado em suas mãos, ele invadiu a casa da família. Shasta é acordada pela sua mãe um pouco depois e a sua mãe diz que um homem todo de preto, utilizando luvas, ele invadiu a casa e que era para todo mundo ficar junto, para não acontecer nada. E nesse momento a pequena Shasta, que tinha 8 anos, viu esse homem e ela ficou muito nervosa, muito apavorada com tudo. E o Mark, o namorado da Brenda, da mãe, ele falou com esse homem, esse criminoso até então, que eles não tinham dinheiro, a família não tinha dinheiro, então que ele podia ir embora, e o criminoso disse que não era para o Mark falar em um tom elevado com ele, porque senão ele atiraria em sua cabeça. Ficou muito claro que o Joseph Duncan, ele não queria dinheiro, ele apenas queria as crianças da família. Então ele pegou algumas cordas, alguns fios e amarrou as mãos dos mais velhos, tanto da Brenda, a mãe do Mark, e também do Slay, o irmão mais velho da Shasta. Então ele deixou eles presos e pegou as 2 crianças, o Dylan e a Shasta, os menores, e levou eles até um carro, também amarrou suas mãos, mas deixou as crianças dentro do carro. Enquanto as crianças estavam no carro, elas ouviram barulhos do machado, também ouviram alguns gritos e tentavam entender o que estava acontecendo. Eram crianças tão pequenas que não faziam a ideia da brutalidade que estava acontecendo dentro da casa. E em um desses momentos, as 2 crianças olham pelo vidro do carro e veem o seu irmão mais velho saindo de dentro da casa com muito sangue em todo o seu corpo, e eles veem o Joseph atingindo a criança com um machado. No dia seguinte, o vizinho muito próximo da família tinha combinado com o Slay que ele cortaria sua grama, mas o menino simplesmente não apareceu. O vizinho achou aquilo muito estranho e foi até a casa da família. Quando ele chegou, ele se deparou com marcas de sangue na porta, ficou muito preocupado, ligou para a polícia. Quando os policiais chegam na casa, eles encontram os corpos do Mark, do Slay e também da Brenda já sem vida, e eles foram atingidos de uma forma brutal. Mas as 2 crianças, o Dylan e também a Shasta, não foram encontrados. Um alerta Amber foi emitido e os investigadores vasculharam muito a área
em volta da casa para ver se eles encontravam algum sinal das crianças, mas naquele momento eles não encontraram nada e trabalharam também muito em cima dos homicídios para ver quem foi o responsável por tudo aquilo. Na autópsia dos três ficou confirmado que a causa da morte deles foi por um trauma contuso na cabeça e as autoridades também observaram que as vítimas foram amarradas. O Joseph Duncan sequestrou as crianças e levou eles até um acampamento remoto que ficava a mais ou menos 150 quilômetros de distância da casa, e as crianças até aquele momento não sabiam que a sua família tinha sido brutalmente assassinada. Elas estavam tentando assimilar o que estava acontecendo, e quando eles chegaram nesse acampamento, o Joseph, ele estava com muita raiva e ele sempre descontava muito a sua raiva em cima do pequeno Dylan. O Joseph diversas vezes tinha essas crises de raiva e descontava no Dylan, e numa dessas ele confessou aos dois que matou brutalmente a sua família, que os dois nunca mais iriam ver a sua mãe, também o seu padrasto, o seu irmão, e aquilo, é claro, foi muito chocante, muito pesado para os dois, que eram apenas duas crianças. Então imagina receber uma notícia dessas, que a sua mãe, seu irmão, seu padrasto foram assassinados e o responsável por aquilo estava sequestrando eles, e além do sequestro, ele também torturava as crianças e as molestava. Em um dos dias do sequestro, a Chesta estava do outro lado do carro do Duncan quando ouviu um grande estouro. Então ela foi lá ver o que aconteceu, e quando ela chegou do outro lado do carro, ela viu o seu irmão Dylan deitado no chão, gritando. Segundo a versão do Joseph, ele estava aparentemente vasculhando em uma caixa de plástico transparente em busca de cerveja que estava dentro do carro, quando a sua espingarda, que também estava próxima, disparou, atingindo o Dylan no estômago. A Chesta, ela disse que viu o Duncan com a arma na cabeça do seu irmão, e o menino, que já estava ferido, ele implorava para o assassino não tirar a vida dele, até que ele apertou no gatilho, mas por algum motivo a arma não acionou, então o menino não levou o tiro naquele momento, mas ele recarregou a arma e aí, por fim, ele deu um tiro fatal na cabeça da criança. Logo depois de tirar a vida do seu irmão, o Duncan, ele foi para cima da Chesta, só que ele chorava muito e pedia perdão, mas dizia que ele era obrigado a fazer aquilo. Alguns dias depois da morte do seu irmão, Chesta também quase foi morta pelo Joseph. Ela disse que ele deu a ela duas opções de como ela queria ser morta: ou por estrangulamento ou com uma arma, igual ao seu irmão. A Chesta escolheu a primeira opção, que seria o enforcamento, porque ela viu que assim ela teria mais tempo de fazer com que o Joseph mudasse de ideia. Então ele pegou a corda, amarrou em torno do pescoço da criança, até mesmo ela disse que viu a visão ficar escura, mas nesse momento ela chamou o Joseph por Jet, que seria um apelido dele, e aquilo fez com que o Jet ficasse sensível, né? O Joseph ficasse sensível, e ele viu que não seria bom tirar a vida da criança naquele momento. Ele pensou mais um pouquinho. Aquilo, a gente pode dizer que fez com que ele parasse naquele surto de raiva que ele estava, e ele viu, então ele acabou desistindo e não tirou a vida da Chesta naquele momento. Depois de fazer isso, ele perguntou a Chesta se ela gostaria de conhecer a sua mãe, e ela respondeu que sim, então os dois voltaram para a cidade de Coeur d'Alene. 7 semanas após o sequestro, nas primeiras horas da manhã do dia 2 de julho de 2005, Chesta Green foi vista em uma loja de conveniência ao lado de Joseph. A criança contou que quando eles entraram na cidade, que ela vivia há muito tempo, ela conhecia muito tudo por ali, ela passou na frente da sua escola, ela também passou na frente da casa de uma de suas melhores amigas. Ela pensou em abrir a porta do carro e simplesmente se jogar, mas ela pensou melhor, ela tinha muito medo do que o Joseph era capaz, então ela seguiu com ele até um restaurante. Chesta e Joseph são vistos em um restaurante chamado Dennis, na cidade.
Quando eles entram, uma garçonete atende os dois e de imediato ela vê que aquela é a menina que estava desaparecida, até porque na cidade haviam muitos outdoors também, alguns folhetos sobre o desaparecimento tanto do Dylan quanto da Chesta. Então ela viu e de imediato sabia que aquela era a criança desaparecida, e ela também percebeu que o homem que estava com ela, o Joseph, era um homem muito frio, um homem muito estranho, que mandava muito na criança. Então de imediato ela ligou para a polícia. Logo em seguida os policiais chegaram ao local, falaram com o Joseph, perguntaram o nome dele e por fim perguntaram o nome da menina, que olhou para o Joseph. Ela não sabia se ela respondia ou não. O Joseph disse que ela podia responder, então ela disse que o seu nome era Chesta, e a partir daquele momento ele foi preso e a menina finalmente estava em liberdade. Depois disso, a menina foi levada para um hospital para receber o devido tratamento médico e, por fim, ela foi deixada com seu pai biológico. Em 4 de julho de 2005, os investigadores encontraram restos humanos em um acampamento improvisado na Floresta Nacional do Lolo, perto de St. Regis, em Montana. Os restos mortais foram enviados a um laboratório e foram identificados positivamente como sendo o de Dylan Green. Depois que o Joseph Duncan foi preso, a polícia puxou a sua ficha criminal e viu que ele já tinha cometido outros crimes antes da família Green. Joseph tinha uma longa história como predador sexual violento. Ele cometeu seu primeiro crime sexual registrado em 1978, em sua cidade natal, quando tinha apenas 15 anos. Nesse crime, ele abusou sexualmente de um menino de apenas 9 anos sob a mira de uma arma. No ano seguinte, ele foi preso por dirigir um carro roubado. Quando ele estava detido, ele fez algumas sessões de terapia e ele confessou algumas coisas, como ele havia amarrado e agredido sexualmente 6 meninos, e ele também disse ao terapeuta que teria abusado sexualmente de pelo menos 13 meninos mais novos quando ele tinha apenas 16 anos. Em 1980, na sua cidade natal, Duncan roubou várias armas de um vizinho e em seguida sequestrou um menino de 14 anos, o abusou sexualmente sob a mira de uma arma novamente. Duncan foi condenado a 20 anos de prisão por esse crime, mas foi colocado em liberdade condicional em 1994, depois de cumprir 14 anos. Em seguida, ele foi preso novamente em 1996, dessa vez por o uso de maconha, mas ele foi colocado em liberdade condicional novamente apenas algumas semanas depois, com algumas restrições. Joseph Duncan foi preso no Missouri e voltou à prisão em 1997 após violar os termos de sua liberdade condicional. Ele foi libertado da prisão em 14 de julho de 2000 com folga por ter um bom comportamento, então ele se mudou para a Dakota do Norte. Em março de 2005, Joseph Duncan foi acusado de molestar 2 meninos no dia 3 de julho de 2004 em um playground em Minnesota. Depois do assassinato da família Green, a polícia suspeitou de alguns crimes que estavam em abertos que envolviam crianças. Então a polícia pesquisou mais, foi mais a fundo, fez mais investigações e conseguiu culpar o Joseph por esses crimes também. Em 4 de abril de 1997, Anthony Michael Martinez, de 10 anos, estava brincando com alguns amigos no jardim na frente da sua casa na Califórnia, quando um homem desconhecido se aproximou do grupo pedindo ajuda para encontrar um gato desaparecido. Os meninos recusaram prestar ajuda, então o homem agarrou o Martinez com uma faca e o jogou dentro do seu veículo. Após uma busca de 2 semanas, o corpo de Martinez foi encontrado nu e parcialmente decomposto em Indio, na Califórnia, em 19 de abril de 1997. Os investigadores notaram que o responsável por aquilo agrediu o menino sexualmente e também amarrou as suas mãos com fita adesiva. As autoridades conseguiram comparar a impressão digital retirada do corpo de Martinez a Joseph Duncan, então naquele momento ele foi acusado do assassinato do menino. Depois do resgate de Chesta Green, ela disse aos investigadores que o Joseph havia contado a ela sobre outros crimes que ele havia cometido, incluindo o assassinato de Martinez e também mais 2, o assassinato de Samieja White, de 11 anos, e de sua meia-irmã, Carmen Cubias, de 9, que desapareceram em 6 de julho de 1996 após deixar um hotel em Seattle. Seus restos mortais foram encontrados em 10 de fevereiro de 1998 em Washington. O Joseph confessou ter espancado as 2 meninas até a morte, mas ele não foi acusado desses 2 casos.
Duncan foi condenado em 3 tribunais, no tribunal de Idaho pelo sequestro e assassinato de Brenda Slay Green e Mark Mackenzie, também no tribunal de Idaho pelo sequestro de Chesta e Dylan Green e pelo assassinato de Dylan Green e por outros crimes, e no tribunal superior da Califórnia pelo sequestro e pelo assassinato de Anthony Martinez. No tribunal de Idaho, Joseph Duncan foi acusado de 3 acusações de assassinato e também de 3 acusações de sequestro em primeiro grau. Os promotores e também os advogados de defesa de Duncan chegaram a um acordo de confissão e Duncan se declarou culpado de todas as acusações estaduais contra ele. Ele foi imediatamente condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em 18 de janeiro de 2007, Joseph foi indicado por um grande júri federal em Coeur d'Alene por 10 acusações de sequestro, sequestro resultando em morte, abuso sexual agravado de um menor e exploração sexual de uma criança resultando em morte. E também relacionado a alguns outros crimes de posse de arma ilegal e também o roubo de um veículo. Em 3 de dezembro de 2007, Joseph Duncan se declarou culpado de todas as 10 acusações contra ele. Em 27 de agosto de 2008, o júri recomendou a pena de morte e o juiz impôs 3 sentenças de morte, todas essas relacionadas com a morte do pequeno Dylan Green. Em 3 de novembro de 2008, Joseph Duncan foi condenado a mais de 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional na prisão federal por sequestrar Chesta Green e por abusar sexualmente de Chesta e Dylan. A partir de setembro de 2012, Joseph Duncan foi encarcerado em uma penitenciária dos Estados Unidos em Indiana. Em 18 de janeiro de 2007, no mesmo dia em que Joseph Duncan foi indiciado no Tribunal Federal, as autoridades do condado de Riverside anunciaram que Duncan foi acusado do assassinato do pequeno Martinez. Em 15 de março de 2011, Joseph Duncan se declarou culpado pelo assassinato do Martinez e foi condenado a 2 penas de prisão perpétua em 5 de abril de 2011. Como parte de um acordo judicial, a sentença veio sem a possibilidade de liberdade condicional ou o direito de apelar. Antes de sua prisão por assassinato, o Duncan mantinha um site pessoal intitulado como O Quinto Prego. De acordo com a tradição, além dos 4 pregos usados para perfurar o corpo de Jesus Cristo em sua crucificação, havia um 5º prego que foi retirado e escondido pelos romanos. Então, o Duncan se inspirou nisso para pôr o nome do seu blog assim. O site retratava a vida cotidiana do Duncan como um criminoso sexual, e ele no blog disse que ele não era um pedófilo, mas ele afirmou sim ter abusado sexualmente de uma criança e também que ele foi abusado sexualmente quando ele era uma criança. Em outubro de 2020, Duncan foi submetido a uma cirurgia cerebral após o diagnóstico de glioblastoma. Ele recusou qualquer tratamento, rejeitou também a quimioterapia e a radioterapia e, por fim, ele morreu em 28 de março de 2000, aos 58 anos. Chesta Green luta hoje em dia para vencer o seu vício em drogas. Em 2014, ela cumpriu pena de 1 ano numa detenção juvenil por um crime relacionado às drogas. Em 2017, ela foi acusada por deixar metanfetamina perto de uma criança. Então, gente, concluindo esse caso para vocês, um caso terrível, foi um caso muito brutal e parece que foi tirado de um filme de terror, de tão perturbador que é. Então a menina, hoje em dia, ela é bem jovem ainda e ela tem que lutar com tudo isso. Ela praticamente viu seu irmão ser assassinado na sua frente, ela perdeu a sua família, a sua mãe, seu irmão, também o seu padrasto. Com certeza não deve ter sido nada fácil para ela e realmente é um caso que choca muito. Lembrando que esse caso foi uma indicação aqui de um dos inscritos do canal. Se você conhece algum e queira que eu comente aqui, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.